Eu tenho um convidado muito especial que de longa data, ele sempre participou comigo no programa, nos programas anteriores, em décadas anteriores, e ele trazia sempre uma orientação com o tema Brasil sem dívidas, trazendo opiniões, sugestões e até certo ponto focalizando como é que nós poderíamos ter uma vida melhor, como é que nós poderíamos viver bem. E este consultor com quem eu bato um papo agora é Almir Hockenbach, que vai poder dizer pra gente esse Brasil sem dívidas, como é que tá, Almir? Mafalda, bom, primeiro ponto é o seguinte, eu inclusive mudei o nome do projeto de Brasil Sem Dívida para a Dívida Pública, grande questão a ser resolvida. Porque quando fazia algumas palestras, algumas apresentações em torno desse tema, muitas pessoas chegavam a imaginar que o projeto era para pagar a dívida de todo mundo. E eu achava isso uma graça, porque na verdade o foco era a questão do endividamento público, que em todas as instâncias, a dívida pública pertence ao povo. Ela é contratada em nome do poder público, mas ela pertence ao povo brasileiro porque só existe uma maneira de você quitar essa dívida, é através de impostos. E quem paga imposto é o povo brasileiro. É o povo. Então, em toda e qualquer situação que a gente possa querer analisar, essa dívida pública é do povo brasileiro e hoje já se parece com uma bomba. O que eu vejo? Eu vejo e posso afirmar hoje que o equacionamento da dívida pública, especialmente da dívida dos estados e dos municípios num primeiro momento, é tão possível de ser resolvido como é necessário. Esse projeto caminha nessa direção. E de que forma? Bom, antes, porém, eu vou tecer alguns comentários sobre essa coisa. O crescimento da dívida pública, por tudo que a gente consegue observar nos números que estão colocados no balanço do setor público, mostra que esse crescimento da dívida, na medida em que ele é desordenado, ele está retraindo o crescimento econômico. A grande causa da retração econômica do país nesse momento é o elevado grau de endividamento. Eu digo até uma dívida que tem uma condução político-administrativa absolutamente irresponsável. A outra questão que nós devemos tratar antes de qualquer coisa é essa evolução da dívida, como ela evoluiu. Ela cresce muito. Muito. Em 94, era final do governo Itamar Franco, a dívida pública do setor público total, dívida líquida interna, somava 108 bilhões de reais. Isso em 94? 31 de dezembro de 94, final do governo Itamar Franco. Depois veio o governo Fernando Henrique, ela vai, no segundo governo Fernando Henrique, 8 anos depois, ela vai a 660 bilhões. Nossa! Tem mais nossa aí. No final do governo Lula, 8 anos depois do final do governo Fernando Henrique, essa dívida vai a 1 trilhão 835 bilhões de reais. Nossa! E ao final do ano passado, terceiro ano do governo Dilma, a dívida chegou a 2 trilhões 748 bilhões de reais. Esse número é dramático. Gente, absurdo. Bom, a final de 2013, o que acontece? Se você pega toda essa dívida e divide pela população, nós podemos dizer que essa dívida repartida entre 210 milhões de brasileiros, né, que é a nossa estatística ao final do ano passado, cada brasileiro já nasce devendo R$13.100 reais. Se você comparar esse grau de endividamento por pessoa pela renda média dos brasileiros, essa dívida é exorbitante. Não cabe no bolso do brasileiro e precisa ter encaminhamento de soluções inteligentes. A evolução da dívida, repito, sai em 94 de 108 bilhões para 2 trilhões 748. Eu faço uma avaliação do lado da dívida bruta. A dívida bruta, a primeira dívida bruta que aparece e que está bastante explícita no balanço do setor público, nos informa que o grau de endividamento é de 58% do PIB, não 34% como quer o governo. A Grécia quebrou com 142% de dívida sobre PIB. Hoje, a situação dela é que ela está devendo, tem uma dívida sobre PIB de 171%. Nossa. A Itália quebrou com 120%.
E hoje já tem 132% de comprometimento de dívida sobre a produção. A Irlanda quebrou com 96%, já tem uma dívida sobre PIB de 124%. Portugal, 93%, quando quebrou, já está em 128%. A Espanha quebrou com 90%, está numa retração terrível, Verdade. 23% de desemprego. Então, para ela, cresceu menos esse grau de endividamento, mas a economia paralisou. E hoje está com 94% de 90% no seu início. E a França, de 85%, também vai a 90% de comprometimento. Mas, se você olhar para o que aconteceu com esses países do primeiro mundo, e isso tudo comandado por especuladores residentes nos Estados Unidos, o que houve foi um processo de financiarização das economias, a utilização de capital especulativo no lugar do capital produtivo, que levou todos esses países à bancarrota. O que é isso? Isso é o resultado de gestões, de encaminhamentos de modelos econômicos baseados no neoliberalismo. O neoliberalismo que está aí imagina o quê? Sempre imagina e quer o Estado mínimo, dependente, endividado. Qual é a situação de um Estado que nos interessa? Qual é esse Estado que precisa existir para o bem-estar dos brasileiros? É um Estado ideal. Sem dívida. Sem dívida ou com dívida possível de ser paga. É esse Estado que nós precisamos. O Estado mínimo quem defende são os especuladores. Como resolver essa questão do equacionamento e da liquidação da dívida? Os números ensinam que é preciso que se pague ante a dívida dos estados que menos devem e haja uma evolução dos estados que devem mais. Porque eu não posso, de maneira nenhuma, colocar essa dinheirama toda do mercado, que eu desequilibro tudo e aí vem uma grande inflação, que é o que nós queremos combater. Bom, daí nós selecionamos os 12 estados brasileiros que menos devem. E aí inclui Tocantins, Rio Grande do Norte, Amapá, Piauí, Paraíba, Rondônia, Roraima, Acre, Sergipe, Pará, Maranhão, Distrito Federal. Esses estados, esses 12 estados somados, devem a porcaria de 24 bilhões de reais. Mas impõem um sacrifício enorme aos seus moradores, que, a bem da verdade, esse sofrimento não precisaria existir. Porque eles estão envolvidos no endividamento imposto pelo governo federal, que, a bem da verdade, é uma exploração que não devia existir. A União cobra dos estados, na média, nessas dívidas que foram renegociadas, alguma coisa entre 13%, 15% e alguns até 16% ao ano. Isso não faz nenhum sentido. No ano 2, que seria o pagamento dos estados com dívidas médias, né? Nós observamos que, colocando mais 12 estados com dívidas médias, entre eles o Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Ceará, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, Alagoas, Bahia, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul, esses 12 estados com dívida média devem 135 bilhões de reais. Portanto, perfeitamente possível de pagar. O que nós temos de interessante e por que montar essa questão do pagamento do menor para o maior? Cada estado desse tem 3 senadores. E um governador extremamente comprometido, e um governo comprometido com a dívida do estado. Verdade. Então, veja bem, quando eu falo de 24 estados, eu estou falando da construção de uma alça política que envolve 72 senadores. Desde que os governadores estejam aliados ao projeto e eles façam o encaminhamento desse projeto através de suas bancadas que representam o estado, cada um dos estados, no Senado Federal. Porque quem gestiona politicamente sobre dívida é o Senado Federal. O que nós precisamos é formatar uma corrente política através dos senhores governadores de estado e eles serem detentores desse projeto, porque esse projeto não me pertence, pertence ao país, né? Nessa dimensão não me pertence mais. Eles têm que conhecer o projeto, entrar dentro do projeto, ver se esse é o caminho, se não for que apresente o melhor, porque eu tenho muita dúvida se eles conseguirão.
E vejo que para a gente resolver a questão do endividamento público, o processo exige vontade política, determinação. E por esses números, eu acho que pagar a dívida pública nós podemos. Perfeitamente possível. Se nós não pagarmos a dívida pública, em 2026 ela explode. É uma questão de preferência, de decisão política dos governadores do Estado, e eles devem dizer ao povo brasileiro o que eles querem.